a mensagem? Abre a sua Bíblia no livro de Jeremias. Capítulo de número 18. Glória ao Eterno que vive para sempre. Quem achou, diga amém. Você que está na sua casa, em nome de Jesus Cristo, abre a sua Bíblia ou abre o seu celular aí e vamos mergulhar nesse texto. São 7h25. Acredito que até 9 horas nós estaremos ministrando dentro dessa palavra. Temos aí 1h35 para ministrar. Pastor, uma mensagem assim de tanto tempo faz dormir. Faz não, irmão. Mocotó é bom, mas o mocotó você só dorme depois que come. Antes que come, não. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sob as rodas. Como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ela fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que ele faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal, e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante aos nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, sobre quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano e a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos,
que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas suas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental o espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Então disseram: vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com língua e não atentamos em nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Acaso pagar-se-á mal por bem? Pois abriram uma cova para minha alma. Lembra-te que eu compareci na tua presença para interceder pelo seu bem, pelo seu bem-estar, para desviar deles a tua indignação. 21. Portanto, entrega seus filhos à fome, e ao poder da espada sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas. Seus maridos sejam mortos de peste, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeres bando sobre eles, de repente. Porquanto abriram cova para prender-me, e puseram armadilha aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim, para matar-me. Não lhes perdoe a iniquidade, nem lhe apague o pecado de diante da tua face, mas sejam derrubados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Amém, amém e amém. Glória a Deus e ao eterno Senhor, Deus da nossa vida. O capítulo 18, Deus agora, olhando para a nação de Israel, procurando sacerdotes, profetas, homens, e Deus vê que todo o povo está corrompido. Israel estava corrompido. E Deus, ele traz ou levanta um profeta para trazer o relato das condições que estão Israel. E Deus então chama o profeta Jeremias e disse: contarei uma história. E para que tu entenda a história, desça na casa do oleiro. Em nome de Jesus Cristo, igreja do Senhor, o tempo não é outro, a não ser tempo de humilhação. Tempo de se colocar como vaso e entender que o oleiro ainda tem todo o controle da situação. O oleiro manda,
E o oleiro faz o que ele quiser fazer com o vaso, com barro. Ele monta o vaso, ele desmonta o vaso, ele molda. E tudo é conforme ele quer. Eu acredito que Deus olha do céu para essa nação, principalmente nós evangélicos, e ele diz: esse povo é doente. Porque o povo ainda não está entendendo o que Deus está querendo com esta nação. Só que o que Deus tiver que fazer, e se for necessário também Deus tornar o Brasil uma Venezuela, aonde vai ter dinheiro e não vai ter alimento, ele vai fazer, porque nós cristãos precisamos entender que nós precisamos voltar para a posição de servo, posição de vaso, posição de barro. É ele quem manda, é ele que desmanda, é ele que diz sim, é ele que diz não, é ele que decide aonde eu vou, até aonde eu vou, é ele que decide aonde eu paro. É ele que ele sabe aonde eu posso chegar, ele sabe até onde eu respiro, ele sabe até onde eu posso ir. Ele é o dono de tudo, de toda a situação. E nós não estamos entendendo isso. Nós estamos querendo contender com o oleiro. Você sabe que na adoração, ou melhor, na crise, se conhece um adorador? Só que também, você sabe que na crise é onde você conhece os verdadeiros cristãos. E o que eu tenho visto de gente murmurar, amaldiçoar, dizer que a vida é um inferno, dizer que a casa é um inferno, dizer que o dia é um inferno. Meu irmão, tu não sabe o que é inferno. A nação de Israel estava moralmente caída em pecados, em transgressões, em sujeira, em corrupção. E eu estou falando do alto escalão. Eu estou falando dos sacerdotes, dos líderes. Eu estou falando dos profetas. Israel estava destruído moralmente, no pecado. Do que se queixa o homem? Do seu próprio pecado. Pastor, mas o Senhor tira nós de casa para ouvir uma mensagem dessa? E qual mensagem você quer? Que a tua vitória vai ser ou vai ter sabor de mel? Eu nunca vi alguém ter vitória sem orar. Para quem ora já é difícil, imagine para quem não ora. Tem gente, nós vamos para 4 meses de pandemia. Tem gente que não tirou 1 hora de oração.
Problema seu, pastor? Problema meu não, mas eu preciso ensinar. Cuidado que o abismo está bem próximo. Israel estava moralmente caído em pecado. Como Deus não tem prazer na destruição de seu povo, ele ordenou que o profeta Jeremias trouxesse uma palavra de arrependimento ao povo. Deus castiga sem que tenha uma oportunidade. Deus sempre vai te dar uma oportunidade para o arrependimento. Porque senão Deus seria injusto, sim ou não? É ou não é? Quando você vai na justiça, você não tem o direito da ampla defesa e o contraditório. É aonde você tem o direito para se defender. Assim também, Deus lhe dá o direito de defesa. Deus lhe dá o direito ao arrependimento. E Deus usa os seus servos, usa os seus vasos profetas. E não é bom quando nós ouvimos Deus falar? Sim ou não? Eu me alegro quando Deus trouxe pessoas aqui e disse sobre o crescimento da igreja. Mas você acha que Deus vai crescer ou fazer crescer esse ministério com pessoas doentes que não estão preparados para cuidar de outras? Na verdade, aqui então vai ser um pronto-socorro que vou precisar de muito respirador e só esperar o óbito. Por que isso? Porque um doente não pode cuidar de outro doente. Não está aí o Covid? O Covid é o primeiro requisito para a cura qual é? Isolamento social. Você vê que ele vai no médico e ele está com suspeita e ele já fica isolado. Ei, meu irmão, Deus vai trazer pessoas boas. Deus tem o poder de encher esse ministério. Deus tem o poder de nos fazer grande. Mas o que adianta nós sermos grandes com cabeça pequena? No pecado, atolado na lama desse mundo. E eu não deixo de pregar essa palavra, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas tem o que quer ser liberto e o que necessita. E o que necessita, ele sabe que precisa ser liberto, mas ele não procura ajuda. Então Israel estava atolado moralmente nos seus pecados. E Deus resolve agora levantar o profeta Jeremias para que trouxesse essa palavra de arrependimento insistentemente ao povo. Então o Senhor quis deixar bem claro para o profeta e diz assim: vai na casa do oleiro para observar como seria a formação de um vaso. Queria Deus mostrar para o profeta o processo que o oleiro usa na construção de um vaso. Semelhantemente, ele usar para restaurar os seus escolhidos do seu povo.
havia um propósito de Deus. Deus não levantaria o profeta se ele não tivesse um propósito de restaurar a nação. Você que está na sua casa, você que está aqui na igreja, Deus tem me levantado nesta tribuna, com todas as minhas limitações, para dizer a vocês: convertei-vos de todo o vosso coração. Deus sabe o que você está fazendo às escondidas. Deus sabe. E o Senhor está dizendo: eu estou te dando a oportunidade, mas vai vir juízo contra ti, se não houver o arrependimento. A palavra que trago nessa noite é de vida e morte. Vida, se você se arrepender. E morte, se não tiver arrependimento. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e vai à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Sabe o que somos? Sabe o que somos? Sabe o que somos? Somos o quê? Barro. Pastor, o senhor só prega mensagem de exortação. Só um nécio para não entender o que Deus está querendo falar com o seu povo. Pastor, mas eu vou na outra igreja, eu escuto as lives de outro ministério, e eu assisto do pastor Valério Julião, e tem muito louvor, e é só bênção, é o que Deus tem dado para ele. O que Deus tem dado para mim é o que eu vou ministrar, e eu não vou ministrar o que Deus dá para ele. Baixa a bola, rapaz. Você é barro. Se ele quiser cortar o fio da sua existência, ele corta. Pastor, mas esses dias atrás o Senhor falou que o Brasil vai ser surpreendido na economia. Sim, mas quem está tirando isso? Vai ser surpreendido. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Será que você vai ver Deus trabalhar na economia do Brasil? O meu Deus é Deus de misericórdia, o meu também. Mas quando ele quer matar, ele mata, ele faz bem feitinho.
Aí não dá mais para ir nessa igreja. É só exortação. O pastor, nós já estamos numa pandemia. Eu já estou quase entrando em depressão. Estou com medo. Uma insegurança. E agora, falando que eu nem sei se eu vou passar por essa pandemia. Não sei, meu irmão. Se tiver arrependimento, você vai passar. E se você compreender e entender o que Deus está falando com o seu povo, você vai passar. Mas se você querer bater de frente com Deus que eu sirvo, você vai quebrar a cara. Laioclevas. Assim diz o Senhor: mude a sua rota. Se não houver mudança de rota, vai ter morte. Meu Deus. Não acredito, pague para ver. Quem é vaso? Quem é barro? Quem é vaso aqui? Levanta a mão. Quem é vaso aqui? Levanta a mão. Eu não sei nem o que eu sou. Depois que acabar a live, você me procura que eu vou falar para você o que você é. E o interessante é que quando somos vaso, somos barro, Deus, ele tem o controle total da nossa vida, sim ou não? Se ele tem o controle, por que você quer mandar? Se é ele o Senhor de todas as coisas, por que você quer dar ordem? Por que você quer ensinar ele a trabalhar? Mas vamos lá. O primeiro passo é a escolha do barro. Rapaz, eu sou tão ruim, que Deus me escolheu. Você é tão ruim que Deus te escolheu. Deus não te escolheu porque você é bom. Deus não te escolheu porque você é excepcional. Deus não te escolheu porque você é poliglota. Deus não te escolheu porque você tem uma boa formação. Deus te escolheu para mostrar para você que é Ele que manda em tudo na sua vida. O primeiro passo é a escolha. Ele te escolheu porque você é barro. Eu sou diamante. Sim, você também é bichinho de Jacó. Olha para o seu irmão e diz assim: você sabia que você é barro? A escolha do barro fala da escolha divina. Quem te escolheu para estar aqui não foi o líder. Quem te escolheu para estar aqui foi Deus. Você é uma escolha divina. O homem é escolhido antes mesmo de ser um vaso.
Segundo os geólogos, existem centenas de variedades de barro no planeta, mas apenas 8 tipos servem para fazer um vaso. O oleiro conhece cada tipo de barro. Para uma boa construção, esta escolha é fundamental. Olha como você é especial e muitos não dão valor para isso. Existem centenas de variedades de barro, mas só existem 8 que servem para fazer vaso. E graças a Deus eu estou no meio desses 8 tipos que servem para fazer barro e vaso. Glória a Deus. Essa escolha divina, ela é fundamental. Porque se você foi escolhido, você já deixou para trás centenas de barro que não serve. Você já começou dando certo. Ninguém dava nada por você. Mas Deus foi ao seu encontro e disse: eu conheço o barro. Conforme os geólogos, centenas de barro existem. Mas só 8 serve para fazer vaso. Aí Deus foi atrás do barro, chamado Rogério. E essa escolha é fundamental para começar o propósito que Deus tem na vida do Rogério. No meio de centenas, variedades de barro, Deus olhou para a irmã Elza e começou o propósito de Deus na escolha divina. Deus olhou para o Joe, viu centenas de barro, mas viu que ele se enquadra dentro dos 8 tipos de barro para se tornar um vaso. Ele tem tudo para dar certo. Deus te escolheu. E se você entendeu que Deus te escolheu, levanta a mão e glorifica pela escolha divina. Deus não te escolheu pela tua beleza. Deus não te escolheu pela tua genética. Deus te escolheu porque você faz parte dos 8 tipos de barro que serve para Ele transformar em vaso de honra. Glória a Jesus. O segundo passo para o oleiro fazer um vaso. A primeira é qual? A primeira. Escolha do barro. Segunda, o oleiro peneira. E se existe uma peneira
que não tem furo é essa do oleiro. Pastor, mas não tem furo e como cai? Preste atenção. Não tem furo para cair coisa ruim. Ele te escolheu e ele está te peneirando. E a Covid é uma boa peneira. É ou não é? Para dar uma peneirada no barro. Tirar do barro as pedras, as raízes, os galhos secos e lixo. Quando Deus ele faz a escolha, ele sabe que nós estamos cheios de lixo, de carrapicho, mas ele não tem pressa. Por quê? Porque ele tem a peneira certa para nós. E ele começa a peneirar eu e você. Você lembra como você era quando Jesus te aceitou? Você lembra, Sidão, como você era? Você deu uma melhoradinha? É o processo de peneira. Deus me escolheu e me passou pela peneira. Hoje eu me olho e falo, Deus está mudando mesmo. Porque Ele vai tirando as raízes, Ele vai tirando os lixos. Mas tem situações que Deus nos coloca que nós falamos, rapaz, nós não mudamos é nada. Porque todos os dias somos desafiados a mostrar que nós melhoramos de ontem para hoje. Ele começa a peneirar. Esse processo, ele fala do novo convertido quando sai do mundo. Inicia o discipulado. Mas também fala de um tempo muito doloroso, quando o oleiro inicia o processo de limpeza das coisas do mundo na vida do crente, as pedras do orgulho, as raízes de amargura lá do mundo, os galhos secos das frustrações e decepções da vida, e ainda o lixo que retrata o pecado na vida do homem. Ele escolhe, ele peneira, vai tirando aquilo que não presta. Cada dia que passa, a tendência é você melhorar. Eu tenho uma preocupação depois da pandemia. Eu tenho até medo de ver alguns cristãos, ou alguns crentes, que vão chegar aqui. Nós não vai saber se melhorou ou piorou. Mas no decorrer da semana nós vai descobrindo. Irmão, é um processo. Leva tempo. Paulo, ele diz que ele lutava e ele esmurrava o próprio corpo. Ele lutava contra as suas vontades. Ele matava o velho homem. Chega um momento e oxalá, que eu poderia dizer nessa noite, o viver para mim é Cristo
e o morrer é ganho. Ele já estava convicto do relacionamento que ele tinha com o Pai. Só que aqui dentro, e quando eu falo aqui dentro, eu falo dentro do cristianismo, até porque as próprias lideranças não pregam mais céu e inferno, porque acreditam que o inferno é aqui mesmo. Ei! Eu quero chegar lá. Quem quer chegar lá? Mas para chegar, precisamos passar por esse processo que ninguém quer. Glória a Deus. Estamos sendo peneirados. Estamos sendo tratados. Eu estava conversando com a minha irmã Thelma ontem na mesa e começamos a conversar sobre a nossa infância. E ela começou a chorar porque ela tem marcas de quando ela era ainda criança, como eu tenho, como os meus irmãos também têm. E por muitas das vezes, eu me senti curado das frustrações que eu tive lá atrás. Mas eu tenho me deparado quase que todos os dias com a frustração de quando eu ainda era criança. E eu falo para vocês, pais, a criação e a sua atenção para os seus filhos é muito importante. Porque deixa marcas e sequelas para a vida toda. Eu acredito que eu estou nesse processo de peneira. Deus está tirando de mim as coisas ruins. E se está doendo aí em você, glorifica a Deus. Sabe por quê? Porque Deus te ama e está lapidando você. Está tirando o que não presta. Está tirando as raízes, os galhos, os lixos. Pastor, eu não tenho lixo. Não, eu tenho. E eu tento me esvaziar de mim todos os dias, para me encher de Deus. Primeiro, escolha do vaso, do barro. Segundo, peneira do barro, que vai eliminando tudo. Terceiro, quando você pensa que melhorou, não é? Que está tudo bem, começa um processo ainda mais dolorido. Quando você pensa que passou por todo o processo, começa o terceiro processo. O barro passa por um período mais doloroso. Aquilo que antes era visto como torrões, seco e duro, agora será umedecido com água e depois pisado e ainda amassado pelo oleiro. Olha, pastor, eu estou passando por um processo tão dolorido. É o oleiro pisando. É o oleiro trabalhando o barro em você. Mas tenha certeza que depois disso, se você sobreviver, tem vitória de Deus chegando. Tem vitória de Deus chegando. Ó como o povo é quando fala de vitória. Você pode pregar 1 hora do jeito que eu estou pregando. E se eu falar 3 vezes vitória, é uma explosão de glória. Porque quem não quer vitória, né? Até eu.
Pastor, eu não quero ser pisado pelo oleiro. Quem é você? Jeremias vai observando todo esse processo do oleiro. E o Senhor vai dizendo, assim eu vou fazer com Israel. Irmãos, nós não estamos entendendo, ou melhor, não queremos entender, mas olha o processo que o Brasil está passando. E eu não vejo homens e mulheres chorarem, se humilharem. As pessoas estão dizendo, amanhã acaba. Essa pandemia acaba, porque segunda-feira, amanhã, bares e restaurantes estarão abertos, teatros, cinemas. Irmãos, estamos na eminência de algo pior. Olha os Estados Unidos que flexibilizou. E por que isso tudo está acontecendo, pastor? Porque o povo voltou para a rua, sem entender que Deus queria o conserto dentro de casa. O povo está voltando para a rua, sem entender que a família é a maior instituição criada por Deus. As pessoas estão na rua, sem entender que o maior propósito de Deus é com a tua família. Eu quero que você entenda, irmãos. Esse ministério não começa aqui. Esse ministério começa lá na tua casa. Pastor, o senhor erra também como líder? Claro que eu erro. Mas vamos tentar melhorar a cada dia. Quem está orando com o seu filho? Quem está fazendo culto doméstico? Quem está orando com a sua esposa? Será que o seu pai está profetizando para você coisas boas? Será que o seu filho está profetizando para você coisas boas? É tempo de sermos pisados mesmo, irmãos, para entender que somos barro. E Deus quer fazer de mim melhor, de você melhor, de nós melhores. Jesus quer restaurar vidas através da sua vida. Jesus quer salvar pessoas, salvar jovens, mas para Jesus salvar pessoas, através de mim, através de você, Ele precisa me forjar. Glória a Deus. Amasse bem. O segredo da cerâmica é uma massa de argila bem amassada. E para você ficar melhor, você precisa ser ainda mais amassado. Não diz isso, pastor? Já não estou aguentando mais. Eu venho para cá para receber uma palavra de vitória. E o Senhor diz que o oleiro vai pisar mais no barro e o barro sou eu. É. Mas o segredo está aí. Você vai ser melhor. Glória a Deus. O quarto passo é o período de curtição. Uau! Diga assim, uau! Curtição.
Ah, que maravilha, pastor. Que maravilha. Momento de curtição. Então agora, pastor, é só de... Mas olha a curtição aqui. O barro é submetido a um longo tempo sozinho, coberto por uma lona. Com o objetivo de extrair toda a impureza ou bolha de ar para adquirir uma consistência maior, para não trincar, até que chegue no ponto de ser formado em um lindo vaso. Aleluia. Glória a Deus. E é tão interessante as coisas de Deus, né, irmãos? Você vê um celular cair e você já volta o seu olhar para lá, é ou não é? E Deus trabalhando tanto no Brasil e nós não entendemos o que Deus quer, né? Nós atraímos a nossa atenção para o barulho, mas nós não atraímos a nossa atenção para aquilo que Deus quer com a igreja. Eu tenho até medo de perguntar aqui o que você acha que Deus quer de você? Aí você vai falar, pastor, o que Deus falou aqui é curtição. O que Deus quer que eu estou nesse período da curtição. Irmão, esse período da curtição é onde você fica isolado. É onde saem as impurezas totais, a maldade total. É onde Deus te leva para um lugar sozinho, para um relacionamento com Ele. E eu tenho falado muito aqui sobre relacionamento, sim ou não? Eu tenho falado muito sobre relacionamento. E nesse momento de pandemia, as pessoas que têm buscado relacionamento são as pessoas que Deus tem mostrado muita coisa e Deus tem falado muita coisa. Esses dias atrás, eu vi um vídeo de uma irmã de Recife. Irmão, eu não sou de compartilhar vídeos, essas coisas, mas quando eu vi aquela mulher abrir a boca, eu senti o próprio Deus. Eu ouvi a voz do Eterno. E a mensagem que ela trazia era que tempos piores viria. Pastor, vai melhorar? Claro que vai. Essa é uma pergunta, e eu não sei se eu até abro aqui para você perguntar. Se você quiser fazer essa pergunta para mim, se vai melhorar. Você quer perguntar para mim? Alguém quer perguntar para mim se vai melhorar isso? Essa pandemia, Não? Ninguém quer? Não? Não tem nós não carregamos dentro de nós assim uma pergunta, será que vai melhorar? Não carregamos? Sim ou não? Com certeza, não é? Vai melhorar. Mas será que eu vou ver essa melhora? Será que você vai ver essa melhora? Se mudarmos a rota e entendermos que o caminho para vermos tudo isso é o caminho da oração, da santidade, da humilhação, eu vou ver. Mas se eu achar que o meu pastor está louco, está doido,
só prega essas mensagens duras. Eu tenho certeza que você não vai ver a melhora. Eu oro, eu passo uns momentos orando, e eu falo: Deus, me ajude a chegar no ponto que o Senhor quer. Porque eu sou líder e eu preciso puxar essa fila para o caminho da santificação, para o caminho da humilhação. Mas eu estou vendo, irmãos, que nós fomos escolhidos, que nós fomos peneirados, que estamos sendo pisados, mas nós não estamos entendendo, ou não queremos entender o propósito de Deus em nós. E durante todo esse período eu entendi que Deus, Ele não vai trabalhar através de nós, se Deus não trabalhar primeiramente em nós. Não tem pessoas que pedem: Senhor, trabalhe através de nós. Sim, Ele vai trabalhar, mas antes que trabalhe, através de nós, Ele precisa trabalhar em nós. Tem muito glória a Deus aí no Face, Vivi? É, né? Não tem muito. Aí, tá vendo? Mais ou menos. É o pastor que está ruim? É não. É a mensagem que está boa e o pessoal está bem ligado. Tem pessoal que começa a assistir essa mensagem e até sai. E vai para as outras, porque agora tem essa facilidade, né? De ir para as outras lives. Ué, o pastor pregando exortação e lá está só pregando bênção, eu vou para lá. Irmão, fique à vontade. Só que o dia do Senhor vem para mim e para você. Ah, eu não sabia. Sabia? Você lembra aquele dia que eu coloquei o meu servo profeta para ministrar uma palavra e você achou que a palavra estava muito dura e você foi para outra live? Porque lá estava mais light. É tempo de nós nos apegarmos em oração. É tempo de nós nos humilharmos diante de Deus. É tempo de sermos curtidos. Passarmos por esse momento de curtição. Curtição é o momento a só que o barro fica sozinho. Ele fica sozinho. E aí existe a possibilidade de um relacionamento com Deus. Você tem se relacionado? Você tem se relacionado? Quanto tempo você tem se relacionado? Isso tem acontecido na sua vida? É o momento de se relacionar nessa hora. 2020, irmãos, eu sei que se muitos pudessem apagar da memória, apagaria. Mas vamos olhar com bons olhos. É o momento em que Deus está chamando os seus servos para momentos de humilhação e relacionamento. Glória a Deus. Após esse momento de curtição, desse relacionamento, é o quinto passo. Após um longo período que o barro é preparado, o oleiro o coloca sobre as rodas. E em um curto espaço de tempo, nas mãos do oleiro, ele recebe a forma de um vaso conforme a vontade do oleiro. Aline, Deus está te moldando da forma que Ele quer. Mesmo você não entendendo, mas Deus está fazendo da forma que Ele quer. Mari, Deus está fazendo de você um vaso da forma que Ele quer, com as características que Ele quer, com as características
do céu. E para chegarmos com as características do céu e na característica de Deus, é tão difícil, irmãos. É tão difícil. Mas Deus está trabalhando sobre as nossas vidas. Você vai receber forma de vaso. Se você se permitir, você vai receber forma de vaso. Existem 4 tipos de vaso. E todo mundo quer ser o vaso de ouro. Sendo que, na verdade, é o vaso de barro que está na mão de um Deus vivo. Glória a Deus. Glória ao Eterno que vive para todo sempre. Esse 5º passo, que ele te deixa na forma de um vaso, esta é a etapa de longo período de preparo do barro e do curto prazo para a formação do vaso. Isto fala sobre o ministério de obreiro, pastor Rui. É que Deus vai preparando o homem depois de todo este processo. Eu disse aqui que eu quero muito, esse ano ainda, trabalhar com alguns homens que têm se destacado aqui. E tenho por certeza que Deus está trabalhando com esse barro e tornando um vaso. Eu tenho certeza disso. É um período em que Deus trabalha. É um período em que Deus te experimenta. É um período em que Deus te separa agora para uma obra. Ser amassado, ser peneirado, ser pisado. Estar no centro da vontade de Deus. Não é fácil. Mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, que você entenda, a igreja do Senhor, que Deus quer nos levar para mais perto dEle e para uma transformação diária. Eu preciso morrer um pouco mais hoje. Eu preciso morrer amanhã. Eu preciso entender os propósitos de Deus na minha vida. A nossa vida é cheia de desafios. Deus nos peneira como oleiro que Ele é. E quando achamos que estamos totalmente preparados, totalmente mudados, nós descobrimos, pastor Rui, que nós não mudamos nada. É como todo um trabalho que vem a estaca zero. Então entendemos que precisamos ser peneirados, que precisamos nos relacionar, que precisamos passar por esse período de curtição. Porque Deus tem chamada na vida de homens e de mulheres aqui nesse ministério para cumprir o episcopado, para cumprir o ministério. E eu quero dizer a você, igreja do Senhor, Deus está te preparando para algo muito grande. Deus está te preparando para algo espetacular. Mas não vai ser da forma que eu quero. Não vai ser da forma que você quer. A primeira lição que precisamos aprender nessa noite é que nós somos barro e Ele é o oleiro.
não somos nada. Ele está no controle de tudo. Só Ele sabe se eu vou acordar amanhã. Mas se Ele não me der a oportunidade de acordar amanhã, que eu possa ser melhor hoje. Deus levanta o profeta Jeremias, leva à casa do oleiro, mostra todos os processos para falar: eu quero trabalhar esta nação, eu não posso perder esta nação, eu não posso perder este povo. Esse povo está indo por caminhos que eu não estou. Quem está me assistindo? E os irmãos daqui. Marque o dia de hoje. E a mensagem que saiu da minha boca a primeira vez e agora a segunda vez. Se não houver mudança de rota, vai ter morte. Chore me flower. Candio Kamanak chore me fly. Eu prego essa mensagem com muito temor e tremor. Lebaindios naue. O Senhor disse que pouparia vidas aqui de morte de Covid, sim ou não? Mas pode ter mortes que não seja por Covid. Kamanagashuri me plavansi hawe. Labaramandiore me harikos tikamanau enchere. É tempo de humilhação, Aline. É tempo de humilhação, Aurélio. É tempo de humilhação, Orlando. É tempo de humilhação, pastor Cláudio. É tempo de humilhação, pastor Rui. Eu sou tomado nessa noite por um grande temor e tremor. Mas o Senhor vai dar um sinal tão grande de que Ele está nessa noite com esta palavra para o seu povo. Ele te escolheu, está te peneirando, pisando no barro, está te dando um momento de curtição, que é o momento do relacionamento, e você não tem se atentado para isso. Essa noite, o tempo para nós e a palavra para nós é de alerta. Arrependimento, Carlos. É muito trabalho, é muito dinheiro e pouco Deus. Eu já vou terminar, até porque acredito que já tem gente enfadado com essa mensagem. Glória a Deus. O sexto passo, depois do vaso ficar pronto, ele é colocado para secar na sombra, até que ele se enxugue e fique resistente ao teste do forno, que aumenta a intensidade aos poucos, até que fique uma fornalha ardente. O período de descanso do vaso se refere à proteção do Senhor. Aquele que descer, aquele que se humilhar, aquele que se arrepender,
terá a proteção do Senhor. É como o sangue nos umbrais da porta. É como sangue nos umbrais da porta. A morte vai vir, mas vai ter a proteção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O tempo é mudança de rota. Pastor, eu não consigo orar. E você acha que eu também consigo todos os dias? Você acha que todos os dias eu consigo tirar 5 horas, 6 horas? Ah, que saudade, pastor Rui. Da época que eu subia ao monte, ficava com a barraca lá, 7 dias. Pastor Rui, nem banho eu tomava. Eu me higienizava com lenço umedecido. Mas quando eu descia, Elaine, eu sentia a graça. Momentos que eu peguei e vivi, que eu falava, hoje vou tirar 24 horas de oração. Pastor, o senhor conseguia tirar 24 horas? Meu irmão, eu varava noites e noites orando, e não tinha prazer em dormir. Quando orava, o Senhor dizia, agora pegue a palavra, eu quero falar contigo. E Deus falava comigo, relacionamento. Só que já teve dia, pastor, do Senhor deitar no chão e falar, não tenho palavra, Senhor, mas estou aqui. Claro. Tem dias que oramos, vamos para orar, deitamos no chão, Senhor, não tenho palavras, mas eu estou aqui. Glória a Deus. Essa mensagem, irmãos, que vos trago, não é porque o pastor Luciano é chato. Não é porque o pastor Luciano não tem para você uma palavra que você entende como palavra de bênção. Essa palavra que eu vos trago é porque o amor de Deus por nós é muito grande. Deus não quer te perder. Deus não quer me perder. Pastor, eu tenho vontade de largar tudo, de abrir mão de tudo. Eu também tenho. Quantas vezes eu falei, não quero mais. Eu quero ser um homem normal. Levantar de manhã, ir trabalhar, até pegar ônibus, sabe? Deixar o carro em casa, pegar ônibus lotado. Aí se eu tiver a fim de ir para a igreja, eu vou. Se eu quiser visitar uma outra igreja, eu vou. Se eu quiser visitar uma batista, eu vou. Se eu quiser visitar uma comunidade da graça, eu vou. Ei, eu vou fazer isso. Posso? 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 Não. Sabe por quê? Sou barro. A vontade do oleiro é que prevalece. Eu estou pregando aqui, vocês erram. E ainda mais a secretária do pastor erra. Lowi awiga wamoga shiga wamawen. É isso que nós precisamos entender. Você não faz mais o que você quer, pastor Rui. Deus te chamou para o episcopado. Se eu tivesse a oportunidade de escolher, eu escolheria não ter dor de cabeça para pagar conta de igreja, aluguel de igreja, sair da Zona Leste, vir para a Zona Norte, mas não é o meu querer, é a vontade de Deus que prevalece em mim, em ti, em nós.